Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Abra o livro na página 56, tá? E vamos continuar o nosso conteúdo que fala sobre cidadania, passado e presente. Então vamos lá. Carimbó, dança paraense. Um exemplo da diversidade cultural brasileira é o carimbó, uma dança de roda típica do estado do Pará. Estudiosos do folclore afirmam que o carimbó é uma junção dos negros africanos, do batuque dos negros africanos com instrumentos e ritmos indígenas e o modo de dançar estalando os dedos dos portugueses. Então, gente, carimbó é uma dança de origem paraense, né, que é miscigenada quer dizer misturada, né, aí com os instrumentos indígenas, criados pelos indígenas, né, pelas pessoas indígenas, e os batuques do povo africano, um ritmo do povo africano de dança, e os gestos da dança é de cultura dos portugueses, né, dos povos europeus. Então, isso forma-se o quê? A cultura, uma dança de cultura brasileira, que foi, né, construída aí no nosso país, ok? Então, carimbó, né, é de origem paraense, que é um estado do Pará, é um estado do Pará, tá? Paraense no estado. O Pará pertence à região norte do Brasil. Logo abaixo nós temos ali os estados que compõem a região norte, né? Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Acre e Amapá. Todos esses pertencem à região norte do nosso país, do Brasil. Logo abaixo nós temos ali a representação de uma roda de carimbó. Então as mulheres vestem uma saia rodada, comprida. Forma-se uma roda onde elas dançam no meio da roda e assim vai até que todos os componentes da roda, através do meio da roda, participem da dança, ok? Vamos para a página 57. Outro exemplo de diversidade cultural brasileira é o fandango, caiçara, música, dança de festa, litoral norte do Paraná e do litoral sul de São Paulo. O fandango caiçara tem origem nos primeiros núcleos de povoamento do litoral do Paraná. Essa manifestação está associada a mutirão, ou seja, a união de pessoas para realizar trabalhos gratuitos em benefício da comunidade. No início, só as pessoas que ajudavam a limpar um terreno, pescar, coletar, construir uma casa, podiam entrar no baile e dançar fandango. Em 2013, o fandango caiçara recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial. Os instrumentos usados no fandango, como a dufa, viola, fandangueira e a rabeca, são construídos pelos próprios músicos. Então, gente, essa é uma outra, né, manifestação de cultura no nosso país, só que agora na região sul, que teve origem no litoral do norte do Paraná. O litoral do norte do Paraná é pequeno, mas nós temos aí alguns lugares bem bonitos, como Araranguá e Santa Catarina. Paranaguá, a Ilha do Mel, Morretes, fazem parte ali da parte litorânea do Paraná. E ali surgiu, né, essa dança, o fandango. Mas ela tem um objetivo, né? De quê? De ajudar a comunidade. Então, só podia participar dessa dança quem contribuísse com essa ajuda, quem ajudasse a limpar um terreno, construir uma casa, para poder ter direito a participar da festa, né? Então, ela, na verdade, ela tem um objetivo bem bonito, né? De ajudar a comunidade. E ela é composta por, né, alguns instrumentos, né? Que ali a gente tem o adufo, que é um pandeiro, né? A rabeca, que é uma espécie de violão, e a viola fandangueira, né? Que é no caso, a viola fandangueira, é isso mesmo. Então, assim, ali a gente tem a foto abaixo, né? Deles dançando essa dança, né? E é ali a demonstração da manifestação dessa dança. Virando a página, vamos para a página 58. Vamos falar de etnocentrismo, gente. O que é etnocentrismo? Tá ligado a etnias.
Quando a gente fala etnias, eu tô falando de várias, não apenas de uma, tá? Então, isso quer dizer que são culturas diferentes. As culturas são diferentes entre si. Cada cultura tem seu valor, não há uma superior à outra, tá? Então, elas são apenas diferentes, tá? Conforme a antropologia, o que é antropologia? É a ciência que estuda, né, a cultura dos seres humanos. É uma história, né, é uma ciência, e é também a história que estuda as culturas, né, dos seres humanos, as diferentes culturas, tá? Os costumes também, as crenças, entre outras características, tá? Dessas sociedades. Por que rir dos outros então, né? Aqui tem um questionamento, o livro nos coloca com um questionamento. Durante os jogos da Copa do Mundo de futebol é comum ver pessoas rindo da torcida da Escócia. Isso porque, né, entre os torcedores daquele país há homens com vestimenta que parece saia, gente. Há também quem caçoe de um indígena porque usa botoque nos lábios, né? Que é quando eles esticam os lábios assim, que chama de botoque. Ora, rir dessas pessoas é adotar uma postura etnocêntrica. Isto é, julgar o diferente, o outro com base em nossos valores e princípios. Tá vendo, gente? Por isso é importante que a gente estude, que a gente entenda a história, que a gente conheça a história, para que a gente não seja ignorante, para que a gente não seja bobo, né? Porque uma pessoa que muitas vezes ri de uma outra, porque ela tem uma cultura diferente, é uma pessoa boba, que não tem conhecimento. Ela não sabe por que aquela origem, por que a pessoa está se mostrando daquela forma. Então, é preciso conhecer para entender o sentido e o significado. Para não ser uma pessoa que tem preconceito, que é uma pessoa que não conhece, ela não conhece aquilo que ela está criticando, entendeu? Ela não sabe. Então, por isso a gente precisa estudar e a gente precisa conhecer, né? Para poder julgar, né? E respeitar também, né? Porque quando a gente levanta o tema cultura, é preciso que a gente coloque o respeito na frente, para que a gente, né, não cometa nenhuma injustiça e até mesmo nenhuma falta de educação, né? Porque entra também a questão da nossa educação, certo? Então, à esquerda, Raoni, líder indígena do povo Caipó, Brasília, DF, Distrito Federal, tá? 2017. À direita, jovem trajado, o kit vestimenta típica da Escócia. Então, ali nós temos, né, o índio com o lábio, o botoque no lábio, né? E nós temos também, à direita, o jovem trajando o kit vestimenta típica da Escócia, né? Então, ali eles estão representando a cultura deles, né? Existe ali uma que é melhor que a outra? Não, não existe. Elas são apenas diferentes. E elas têm o significado delas serem diferentes. Elas têm um sentido por ser diferente. E é por isso que a gente precisa estudar, pra gente entender isso, tá? Assim, quando rimos de uma pessoa ou um grupo que tem hábitos diferentes dos nossos, estamos, na verdade, ignorando sua cultura. E com isso estamos cometendo o etnocentrismo. Então, etnocentrismo é quando você não respeita a diferença étnica do outro, né? Por exemplo, nós somos diferentes da etnia indígena, né? Há também a etnia africana, onde nós também somos diferentes da etnia africana, né? Então, assim como eles são diferentes da etnia nossa, né? Então, quase sempre o que leva uma pessoa a ter atitudes etnocêntricas é a ignorância. É o que eu acabei de dizer para vocês. Quando a pessoa não tem conhecimento, ela comete a ignorância. E isso é muito feio, né? Chega a ser
ridículo. O desconhecimento da cultura das pessoas acaba o que eu acabei de dizer, né? O livro coloca aqui que ela ridiculariza. Então, é ridículo, simplesmente, né? E quem tem o conhecimento vê dessa forma, como ridículo. E às vezes nem discute, porque vê que a pessoa não tem chance de discutir contigo, porque ela não tem conhecimento. Então, como que você vai discutir com alguém que você vê que ele é tão ignorante, mas tão ignorante que você vai se economizar para não discutir? É claro que como professora, se eu ver vocês cometendo um ato de ridiculariza, eu vou com certeza conversar com vocês, porque vocês são meus alunos e os meus alunos jamais serão ridículos. Porque eu vou fazer de tudo para que eles tenham bastante conhecimento, principalmente nas diferentes culturas que existem, certo? Então, tem ali uma atividade logo abaixo, tá? Na página 59, que é para vocês fazerem, podem responder no livro, é a número 1 e a número 2, tá? Ali diz assim, imagine a seguinte situação, você entra em um restaurante mexicano localizado em nosso país e o garçom lhe serve taco e diz que é para comer com as mãos. O que você faria? Comeria com as mãos? Ria de quem está comendo? Como você avalia as pessoas que comem com as mãos? Ai, gente, eu já fui no restaurante árabe e eu comi com as mãos, porque lá as pessoas comiam com as mãos e eu adorei. Achei maravilhoso. Me senti assim, ó, outra pessoa, né? E entendi por que eles comiam com a mão, né? Porque o alimento para eles é uma coisa sagrada, que eles não precisam utilizar de objetos para comer o alimento, né? Eles utilizam o próprio corpo, as suas mãos, que também tem que estar limpas e são sagradas para comer o alimento. Então, tem um significado e eu achei super interessante esse significado. E eu comi com as mãos e achei maravilhoso. Foi uma experiência diferente. Então, assim, eu estava aberta para aquela situação. Mas muita gente não encara dessa forma, tá? Então, aqui ele coloca o restaurante mexicano, que também tem essa cultura no México, né? Como você avalia as pessoas que comem com as mãos? Você sabia que na Índia também, tá? É um país que eles comem com a mão. Boa parte das pessoas ricas ou pobres comem com a mão porque é um costume, né? Então, nós temos aí países como Marrocos, né? Mais os países que seguem a religião muçulmana. Marrocos, a Índia, México, que comem com as mãos. Então, ali diz, rir de uma pessoa que está comendo taco com as mãos é uma atitude etnocêntrica e é um ato de desrespeito à cultura do outro. Por exemplo, pizza. Tem coisa mais gostosa que comer pizza com a mão? Eu adoro comer pizza com a mão, né? Mas tem gente que não come. Aqui em casa a gente come, entendeu? Tanto eu quanto meu esposo, minha filha, a gente come pizza com a mão. E fora também, porque na Itália mesmo eles comem pizza com a mão. Eles não comem usando talher. Né? Nos Estados Unidos também. E no Brasil também, algumas pessoas têm esse costume, certo? Na número 2, você já riu de uma pessoa só porque tinha hábitos diferentes dos seus? Alguém já riu de você por algum hábito seu? Se sim, como você se sentiu? É resposta pessoal, essas duas, tá bom? Respondam e postem lá no Classroom. Então, tenham todos, tá? Um bom fim de semana, abraços, dúvidas sobre o conteúdo, a prof está à disposição.